capítulo 5. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Uma vez um aluno perguntou para mim: professor, você acha meio estranho se eu acho falar que homem é bonito, não? Eu falei: por quê? Não, mas o senhor falando que homem é bonito? Eu falei: meu irmão, eu não tenho dúvida da minha sexualidade. Quem tem dúvida, pega. Mas eu não tenho dúvida. Para mim, achar um homem bonito não tem problema nenhum, gente. Lindo. Até porque eu sou mais bonito que eles. Aleluia! Lucas 5, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Tem uma tradução que diz: mas segundo a tua palavra lançarei a rede, tá? A minha tradução diz: mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Senhor, te louvamos, Pai, por essa palavra. Te louvamos, Deus, por estarmos na tua presença. Obrigado, meu Deus, por essa campanha, que já temos resultados, meu Deus, meu Pai, mas eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para fazer em nossas vidas. Toma-me, Senhor, toma-me, Espírito Santo, fala conosco. Abre nossa mente, Pai, para que possamos aprender de Ti e da Tua vontade de sermos servos fiéis do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham via Facebook, pelo Face da igreja, que é o Ministério Palavra de Vida São Paulo, que nos acompanham pelo site da igreja, que é o www.ministériopalavradevida.com.br, ou pelo meu Face pessoal, que é o Wilson Souza. Nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, no número 59, da rua Teodolino Pereira de Almeida, próximo ao Atacadão e ao Terminal Guarapiranga. Venha nos visitar, Deus tem uma palavra para você. Eu quero dizer para você: Deus vai mudar a tua vida. Apenas entregue a sua vida para Ele. Alguém pode dar uma salva de palmas agora a Deus? Aleluia, para esse povo. Glória a Deus. Veja bem, irmão, nós estamos terminando hoje a campanha das causas impossíveis. Algumas pessoas já testemunharam, já me falaram de resultado, mas eu quero dizer que todos que entraram nessa campanha, que entraram crendo no milagre, você na campanha você está semeando, no tempo certo você vai colher, e eu creio que será em breve.
Mas para isso, eu sempre digo, nós temos algumas regrinhas, alguns princípios que temos que seguir. E aqui, nessa passagem, como em tantas outras, mas Deus colocou essa passagem no meu coração para falar com você sobre algumas diretrizes que Deus tem para que nós sigamos, para que possamos viver as bênçãos do Senhor nessa terra. Veja bem, há momentos em nossa vida que é interessante, nós fazemos tudo. Isso que eu estou falando para você, eu estava deitado, meditando na palavra, veio na minha cabeça. E aí eu escrevi para não esquecer. Mas pastor, se foi o Espírito Santo que te revelou, por que você escreveu? Eu trabalhei, na época, muitos anos atrás, trabalhei na Telesp. E lá nós aprendemos algo: nunca confie na memória, sempre anote. Então quando você anota, você não esquece. Você tem certeza que você não vai esquecer, tá? E aí, olha só, há momentos em nossa vida que nós fazemos tudo certinho. Certinho. E dá tudo errado. Você procura fazer as coisas o mais correto possível. E quando chega no resultado final, uma vez a pastora fez um pão caseiro, não cozinha bem. Graças a Deus, louvo ao Senhor por isso. Fez um pão caseiro. E ela ficou agoniada, porque o pão não saiu do jeito que ela queria. Ela falou, mas eu fiz tudo certinho. E deu errado. E isso, estou usando esse exemplo, mas serve para várias áreas de nossa vida. E serve para esse texto aqui. O texto começa dizendo assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, para ouvir o quê? A palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É interessante, se você, sempre que você lê o Evangelho, ele é formado por 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque eles têm uma linha muito parecida, tá? E quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus estava sempre acompanhado por uma multidão. Sempre. Aqui nós temos uma multidão que queria ouvir a palavra do Senhor. E o lugar onde eles estava ficando pequeno, ficando apertado. Jesus queria dar atenção para a multidão, mas o lugar estava apertado. Precisava ir para um salão maior. A igreja precisava ir para um salão maior. Amém? Amém. Precisava ir para um salão maior, porque tinha muita gente. E aí Jesus, ligeiro, Jesus muito ligeiro, olhou e falou: para ter um lago de Genezaré. E o lago de Genezaré é também chamado de Mar de Tiberíades, porque ele é muito largo. Eu fiz a anotação aqui. Ele tem Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. É o maior lago de água doce de Israel. Tem mais ou menos, olha, tem como comprimento, no máximo, 21 quilômetros de comprimento. 21 de comprimento. Desculpa, comprimento. 21 de comprimento. Quilômetros. E 13 de largura. É grande para Dedéu. É por isso que é chamado de mar, porque ele é muito grande. Amém? Mas é um lago de água doce que desemboca no Mar Morto. Jesus olhou aquele lago, e à beira do lago tinha alguns homens, 2 barquinhos ancorados, e esses homens estavam lavando a rede. Versículo 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descendo deles, estavam lavando as redes. Por que lavando as redes? Veja bem, quando você fala em lavar as redes, você está falando em cuidar dos instrumentos que você tem. Esses homens estavam cuidando dos instrumentos de trabalho deles, e Jesus pregando para a multidão. Os homens preocupados com o trabalho deles, Jesus pregando para a multidão. A palavra de Jesus atraindo, porque a palavra atrai. A palavra atrai. Em Salmo 119, versículo 103, diz assim: ó, quão doces
são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. A palavra do Senhor atrai, irmãos. Entenda isso. O crente gosta de revelação, o crente pentecostal. Crente pentecostal gosta de profecia. Mas a igreja, e eu fiz parte de uma igreja assim, que cresce com base na revelação e profecia, há uma mudança muito grande, rotatividade, achei, muito grande de pessoas. Porque a pessoa vem, ouve a revelação e vai embora. Como nós tivemos pessoas aqui que vieram porque queriam uma bênção, receberam a bênção e nunca mais voltaram. Inclusive testemunharam para mim. Teve uma pessoa que veio aqui procurando uma porta de emprego, abriram-se 3. Chegou o pastor, não sei qual escolho, aí escolheu uma, foi, não gostou. Pastor, não gostei da porta de emprego, vou sair. Deus abriu outra, nunca mais apareceu. Mas quando a porta fechar, volta. Mas a pessoa que vai para a igreja por causa da palavra, ó, quão doce para mim são as suas palavras. Ela não quer mais deixar de ir para a igreja, porque ela quer ouvir a palavra, ela quer se alimentar da palavra, porque a palavra é doce, a palavra alimenta, a palavra fortalece. Olha o salmista: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Irmãos, quando a pessoa se apaixona pela palavra do Senhor, ela não quer mais, ela não aceita mais ouvir conversinha, ela não aceita mais ouvir historinha. Ela chega na igreja e fala: eu quero ouvir palavra, eu quero ouvir palavra, eu quero que o pastor pregue palavra. Chega de nhenhenhen, chega de lero-lero, chega de pataquada, vamos para a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ai, Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A multidão querendo ouvir a palavra. E Jesus, olhando a multidão, olhou o lago e viu lá os barquinhos encostados, os homens lavando a rede. Rede, irmão, era um instrumento de trabalho desses pescadores. Mas Jesus, olha só que tremendo isso. Jesus não viu só a rede. Ele viu, olhou para o semblante daqueles homens. Ele viu homens cansados. Ele viu homens angustiados. Irmãos, Jesus vai além do texto. Ele viu homens cansados. Ele viu homens angustiados. Ele viu homens frustrados. Ele olhou para aqueles homens e viu o cansaço de quem trabalhou toda uma noite. Ele viu a frustração de quem não conseguiu nada. E ele viu aqueles homens lavando a rede, lavando os instrumentos de trabalho. E ele olhou por dentro daqueles homens, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele viu a preocupação que passava na mente deles: dívidas para pagar, contas para pagar. A pescaria, irmãos, naquela época era a principal economia dessa região. Os pescadores trabalhavam feito louco, eles trabalhavam a noite toda. Depois eles pegavam o peixe e eles não iam dormir, eles iam vender o peixe para ter uma renda para pagar as contas em casa, para poder comprar roupa para os filhos, para poder pagar luz, água, telefone. No caso de Pedro tinha casa. Os historiadores acreditam que Pedro era recém-casado. Agora imagina um recém-casado chegar em casa sem dinheiro. Não, pastor, mas tem um amor, irmãos. O amor vai até a página 9. Quando o estômago começa a apertar, sabe como é que é, né? Imagina a preocupação desses homens. As mocinhas que falam: eu vou sair de casa porque eu amo ele. Eu vou te dizer, quando começar a apertar o estômago, você vai ver: eu amo ele. Você vai lembrar que em casa tinha comida, caminha quentinha, e lá você vai ver. Não toma amor, irmão, vai até a página 9. Amor não enche estômago. Pedro estava frustrado, ele tinha que levar o dinheiro para casa. Pedro estava se sentindo derrotado, ele trabalhou a noite inteira, ele estava acabado, estava destruído fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Jesus olhou para o interior dele e viu um homem arrasado, viu um homem destruído: Pedro, Tiago, João e André.
fecha a porta, pastor, porque senão daqui a pouco o vizinho vem aqui e pega o meu pé. E eu solto a voz aqui, que hoje eu estou na fúria da leoa parida. Quando ele viu, Jesus olhou para eles e viu aquela angústia, viu aquela tristeza, viu aquele vazio de uma vida derrotada de investimentos. Irmãos, Deus está falando conosco. Veja bem, Pedro, Tiago, João e André, eles fizeram tudo certo. Eles tinham um barco certo. Eles pescaram na hora certa. Quem já pescou aqui sabe, a melhor hora de pescar é à noite. Nós que somos pescadores, fala de mim, que somos protótipos de pescadores, procuramos pescar de manhã. Eu não consigo pescar de manhã, mas normalmente o pescador, ele pesca de manhã. Tem um amigo meu, inclusive, que estava hoje no enterro da senhora, o Silvio. Quando a gente vai para o litoral, ia com eles, você acordava às 7 horas, ele já estava pescando, ó. Que o melhor horário de pescar é bem de manhãzinha, ou bem à tardezinha, no escurecer. É o melhor horário para pescar. Irmão, quando eu vou para o pesqueiro, me dá uma raiva, que os peixes começam a bater 5 horas, só que 7 horas fecha o pesqueiro. Ai, que angústia! Quando você começa a fisgar, o pesqueiro vai fechar. Esses homens eram pescadores. Eles passavam, veja bem, eles tinham o barco certo, eles tinham a rede, presta atenção nisso, eles tinham o barco certo, eles tinham a rede certa, eles estavam no horário certo, na hora certa, tudo certo, mas deu tudo errado. E eles estavam de manhã lavando a rede, porque não pegaram nada. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente trabalha direitinho, a gente procura fazer tudo certinho no nosso serviço, na nossa empresa. Pastor, eu não tenho empresa, então toma posse em nome de Jesus. Na nossa empresa a gente procura fazer tudo certinho, e aí começa a dar tudo errado. E a gente começa a tomar posse de palavra de maldição. Olha, vai fechar porque a situação é econômica, vai ser mandado embora porque a situação é econômica. Só que a situação econômica não pode ter influência sobre a minha vida. Em nome de Jesus, não vai pescar, não vai fechar porque a situação econômica. Eu não vou ser mandado embora porque a situação econômica não tem autoridade sobre a minha vida. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, e Ele vai na contramão daquilo que o homem acredita. E aquilo que todo mundo acha que vai dar errado por causa da situação econômica, na minha vida vai dar certo em nome de Jesus. A minha empresa não vai fechar, e se fechar é porque Deus vai me entregar uma muito melhor em nome de Jesus. Derrota, crente não pode aceitar derrota. Esses aqui estavam derrotados, estavam frustrados. Jesus olhou para eles e falou: eles estão mal. Estão mal. Jesus chega para eles e entra. É interessante, irmão, que Jesus não pede licença. Olha só no versículo 3, que legal. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus não pediu licença, ele já entrou no barco, já foi entrando. Irmão, se você deixar, ele já vai entrando no barco. O barco simboliza a nossa vida. Amém? O barco simboliza a nossa vida. Ele já vai entrando. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, Jesus viu tudo aquilo na vida dele, a frustração, a derrota danada, tudo destruído, só a graça, só a misericórdia. Jesus olhou e falou: Pedro, vamos para o culto. Vamos para o culto, Pedro. Ele foi isso aí. Vamos para o culto. Como assim, pastor? Não é isso que está escrito, não? Ele entrou no barco e falou: Pedro, me empresta seu barco aí, que eu tenho que pregar para aquela multidão. Agora, olha só o Espírito Santo ministrando no meu coração. Presta atenção, vem comigo. Vem comigo, crente. Jesus sentado na ponta do barco e Pedro remando. Jesus sentado na ponta do barco e Pedro remando. Pedro remando e olhando para Jesus. Pedro remando e olhando para Jesus. Pedro remando e olhando para Jesus.
imagine os olhos de Jesus. Aquela angústia que estava no coração de Pedro, ela começou a amansar, porque ele estava olhando para Jesus. Pedro remando e olhando para Jesus, remando. E eu tenho certeza, não precisa você talvez não, mas eu tenho. Jesus ficava assim nos olhos de Pedro. Olha para mim, pastor, que eu não vou olhar para você, olha para mim. Jesus assim. E Pedro remando. Pedro foi se apaixonando por Jesus. Pedro foi se apaixonando por Jesus. Jesus do meu barco, cara, que doideira! Jesus do meu barco! Jesus é lindo! Jesus é maravilhoso, aleluia! O coração de Pedro foi se enchendo de alegria, porque quando você olha para Jesus, você tira os olhos da luta, você tira os olhos da prova. Quando você olha para Jesus, você para de olhar para a tempestade, você para de olhar para as adversidades, a tristeza, a angústia. Pedro parou de dar atenção para a angústia porque estava olhando para Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus poderia ter feito um milagre de imediato na vida de Pedro. Poderia, mas Jesus, isso iria contra o ensino de Jesus. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina que nós não devemos ir buscar primeiro o milagre, irmãos. Olha só o que ele fala em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o quê? Não, pode ler, não estou ouvindo. Mas buscai primeiro. Continua. Princípio bíblico, palavra rema. Problema da maior parte dos crentes, eles estão buscando primeiro as demais coisas, depois o reino de Deus. Primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou correr atrás, primeiro aí depois o que sobrar eu vou para a igreja. Jesus fala: ei, Pedro, eu sei da sua necessidade, eu sei do que você está precisando, mas busque primeiro o meu reino, busque primeiro a minha justiça, e as demais, irmãos, ou você crê num Deus que cuida, ou você crê num Deus que se preocupa com você, ou você tira a carteirinha de crente e fala: eu não vou mais para a igreja, porque eu estou querendo resolver com a minha força, e o crente não resolve com a força dele, mas ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, a vitória já é minha. Eu vou buscar primeiro, eu vou para o culto, eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar o nome dele, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus. Aleluia! Vai para ele, pode ser mais forte. Aleluia! Eu falei que eu estou arretado. Pedro foi para o culto. Para onde? Para o culto. Jesus falou: Pedro, vamos para o culto. Eu vou pregar a palavra. Irmão, imagina. Ai, Senhor Deus. Vamos para o culto hoje. Quem vai pregar é Jesus. Pensa bem. Ou como diria a Fernanda, é Jesus. Não, Fernanda? É Jesus que vai pregar hoje. Jesus vai pregar hoje. Agora imagina, se no caminho Pedro já começou a mudar olhando para Jesus, imagina quando chegou no culto, ancorou o barco, aí sentou lá, ficou lá só ouvindo Jesus pregar, e as palavras de Jesus. Eu lembro que quando nós éramos da mocidade, a gente cantava um hino que é assim: manso e suave. A voz já foi para o espaço. Jesus convidando, chama por mim e por ti. Imagina aquela voz mansa, aquela voz suave, Jesus pregando para a multidão. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem endereço e ela cumpre aquilo que apraz. Jesus pregando para a multidão e a palavra entrando no coração de Pedro. Irmãos, onde eu quero chegar? O milagre começou na vida de Pedro, quando ele deixou Jesus entrar no barco dele. Quando Jesus entrou no barco, o milagre começou. Quando ele chegou no culto, Jesus continuou falando, e as palavras de Jesus entrando no coração dele. Aí ele deu uma de Cassiane e ele começou assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração,
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Imagina a palavra entrando no coração de Pedro. A palavra, não, a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva, é eficaz. Ela discerne entre pensamentos, ideias juntas e medula, e vai até a intenção do Espírito. A palavra de Jesus foi entrando no interior de Pedro e foi arrancando angústia, foi arrancando tristeza, foi arrancando preocupação. Irmãos, Pedro ainda tinha um problema, mas Pedro já sentia paz no coração dele. Eu quero te dizer uma coisa: a primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida, presta atenção, a primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida é colocar paz no teu coração. Você está no meio da luta, mas tem paz no seu coração. Você está o mundo está caído. Aquele tiroteio, sabe, está lá no meio da guerra da Bósnia, e você está, puxa, rapaz, está bem negócio. Irmão, não, realmente. Por que essa paz? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Mas não, o mundo está caindo, eu sei. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. A prova está grande, a luta está tremenda, mas a palavra entrou no meu coração. Eu olhei para Jesus e eu tenho certeza que o terremoto está caindo, a chuva de pedra está caindo, o fogo está comendo solto, mas Deus está comigo e a minha vitória já está selada, a minha vitória já está decretada, porque o meu Deus disse, e Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele disse que a vitória é minha, eu tomo posse dessa vitória nessa noite. Deus vai mudar a história da minha vida, Deus está reescrevendo a minha história, e eu vou sair do lado de lá cantando o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha vida. Eu não vou na minha força, eu não confio no braço de homem. A minha Bíblia diz no Salmos 20, um confia em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Se você é um desses que crê em Deus, se você é um desses que confia em Deus, engrandeça o nome do Senhor, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Confia em Deus, irmãos. Confia em Deus. O milagre começou no culto. Aprenda isso, irmãos. O milagre começou no culto. Irmãos, crente não quer ir no culto. Crente não quer mais ir. O Deus fala no culto, irmãos. Deus fala, olha só, vou fazer um trocadilho, não é infame como aqueles. Deus fala no culto e no oculto. Olha que tremendo isso. Olha só que lindo. Deus fala no culto e no oculto. Deus fala no culto e lá no oculto, quando você começa a orar e fala com Ele. Agora eu quero falar para pessoas aqui, eu olhei para ela agora. Entra no culto com Deus. Entra lá no seu quarto. Pastor, mas a minha casa não dá. Entra no banheiro. Liga o chuveiro. Eu sei que o nível de água lá na Cantareira está baixo, mas fala, Deus, esse é do Senhor. Liga o chuveiro. Isso, estou falando diretamente para alguém aqui. Entra debaixo do chuveiro, dobra o joelho, e essas lágrimas que tem que descer do seu rosto, vai descer a água do chuveiro e a água das suas lágrimas. Deus está querendo, Deus está te chamando para o particular. Eu não falei no culto aqui à toa. Deus está te chamando para o particular. Você tem chorado muito, mas Ele está te chamando para que você chore no particular com Ele. Se na tua casa não dá porque é quarta lotada, sala lotada, vai pro banheiro. Eu gosto muito de orar no banheiro.
Fecha a porta e se derrama. Deus está te chamando hoje para ir para o culto. Deus te chama hoje para ir para o culto. Quando você sair daqui hoje, chegue em casa e fala: Deus, a minha Bíblia diz, Jesus falou, que quando você for orar, entre no lugar oculto, está escrito na Bíblia, e fale com o Pai que sabe de todas as coisas. É tempo de você se derramar na presença do Senhor. Está difícil, eu sei que está. Não está fácil. Tem gente que está aqui como essa palavra, como Pedro estava. Irmãos, eu orei para ter essa palavra. Essa palavra não veio do nada no meu coração. Tem gente que está desse jeito. Eu fiz tudo certo. Eu procurei ser um bom marido, eu procurei ser uma boa esposa, eu procurei ser um bom pai, ser um bom filho. Eu fiz tudo certo. E eu estou vendo que está dando tudo errado. A minha vida está sendo uma vida de derrota, de frustração, como foi a vida de Pedro, como foi a vida de Tiago, André e João. Mas Deus está falando para você hoje. Você já olhou para Jesus? Você já veio para o culto? Agora vá para o culto. Irmãos, eu não falo da boca para fora. E eu não gosto de pregar bonito. Eu gosto de pregar o que o Espírito Santo manda. E Deus está dizendo para pessoas aqui: passou da hora de você entrar no culto, se derramar na presença do Senhor. Pedro lá no culto, ouvindo as palavras de Jesus. Jesus terminou de pregar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus vai dar a graça apostólica, a bênção apostólica. Pedro fala: acabou. É interessante quando a gente pensa que acabou, é aí que começa. Presta atenção. Quando a gente pensa que acabou, é aí que começa. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, pega o barco, vamos para o mar alto. Vamos para o mar alto, vamos pescar. Pedro, não pensa bem. Imagina, eu chegar e falar assim, chegar e pegar o Alexandre. Alexandre, esse aqui, esposo da minha cunhada. Chega para o Alexandre, 10 horas da manhã, passou a madrugada, trabalho de madrugada direto, né? Passou a madrugada toda, eu falo: Alexandre, pega o táxi, vamos lá. Pastor, desculpa aí, o senhor prega até mais ou menos, o professor de história ralinho, mas de táxi isso não é o que manjo. Desculpa aí, mas hoje não dá nada não. Porque eu não entendo. Então eu chego para um advogado e falo: ó, seguinte, você vai fazer sua causa desse jeito assim. Pera aí, pastor, vai mais. Foi o que Jesus fez. Pedro olhou para Jesus e falou assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. O que ele estava querendo dizer? Senhor, o senhor não manja nada disso aqui. Não está dando peixe, a maré não está para peixe. Nós trabalhamos a noite inteira e a gente não acabou nada, não conseguiu nada. Irmãos, quando Jesus falou assim, ó, Pedro, volta para o mar, ali Jesus tinha algo em mente. Pedro não sabia. Entenda isso: Deus está sempre a muitos passos à frente de você. A derrota de Pedro tinha sido no mar, amém? A derrota de Pedro tinha sido no mar. A vitória de Pedro tinha que ser no mar. Eu quero profetizar nessa noite para você: o lugar onde foi a sua derrota vai ser o lugar da tua vitória. O lugar onde você foi derrotado, o lugar onde você foi humilhado, o lugar onde você foi espezinhado, vai ser o lugar onde Deus vai te exaltar. Na presença daqueles que te viram chorar, é o lugar onde Deus vai te fazer sorrir. Você crê nisso? Pedro, volta para o mar. Não desista. Não desista. Deus está falando aqui: não desista. Pedro, volta para o mar. Volta para o mar. Aí Pedro: tá bom, vou voltar para o mar. E o interessante é que, olha só, no versículo 4, ele diz assim, ó: volta para o mar alto. E aqui Deus falou algo comigo aqui: mar alto. Olha só, tem duas coisas aqui. Primeiro eu vou falar coisa natural. No mar, não sei se alguém aqui entende de pesca marítima, mas no mar você pesca
pesca com rede até a parte média. No mar alto, lá no mar alto, no fundo, você pesca com arpão. Você não pesca com rede lá no fundo, é com arpão. Alguns com nem molinete, é outra, carretilha, né? Aquela carretilha monstro, mas com rede não, tá? Mas Jesus falou, lança a rede em mar alto. Entenda isso, lança a rede em mar alto. Qual era? Olha, irmão, presta atenção, eu não quero que Deus revele para você também. Qual era a ferramenta de Pedro? Não era a rede? Sim ou não? Sim. Jesus estava falando para ele, você vai pescar em mar alto, ou seja, num lugar impossível. Você vai pescar peixe grande, porque em mar alto só tem peixe grande. Você vai pescar peixe grande em mar alto, usando as ferramentas que você tem. Entenda isso. Entenda isso. Deus quer te usar com as ferramentas que você tem. E você vai pegar peixe grande em mar alto com as ferramentas que você tem. Então para de olhar para a ferramenta do outro. Por quê? Se um é cabeleireiro, ele vai pescar peixe grande sendo cabeleireiro. Agora, se outro é manicure e pedicure, ele vai pescar peixe grande sendo manicure e pedicure e fazendo unha de gel. Porcelana. É quem ela é pedicure? Das roupas. Aliás, trabalha muito bem também. Se uma é boleira, ela vai pegar peixe grande fazendo bolo. Mas é a ferramenta que você tem que Deus vai te capacitar mais ainda para você pegar peixe grande. Entenda isso em nome de Jesus. Você não sei o que você faz, mas começa a falar, eu sei que Deus vai me usar nessa área. Outro dia eu conversava com o irmão e falou, pastor, eu vou começar a me especializar nessa área. Não foi você que decidiu, foi Deus que colocou no seu coração. Então vá, se especialize, estuda. Crente tem que estudar. Estou cansado de crente preguiçoso. Não, porque o meu milagre vem. Aí fiquei em casa dormindo até 1 da tarde, esperando o milagre. Irmão, vamos estudar, vamos se preparar, vamos se especializar. Você vai sair de manhã e vai ver o cara no boteco tomando cerveja. Você vai voltar à noite, o cara está no boteco tomando cerveja. Aí logo você está com o seu carro, você vai estar com a sua bênção na mão. E o cara vai falar, tá roubando, hein? Você fala, realmente, estou levantando 5 da manhã, estou indo dormir 11h30, meia-noite, estou correndo atrás. E Deus está vindo na minha frente, abrindo as portas de ferro, quebrando os ferrolhos de ferro, despedaçando a muralha de bronze e fazendo o impossível acontecer na minha vida, porque eu estou colocando em prática a ferramenta que Ele me deu. Deus te deu a ferramenta, começa a usar a ferramenta que Ele te deu. Irmão, em nome de Jesus, começa a usar a ferramenta que Deus te deu. Se não te deu, vai estudar, vai se especializar, mas Deus quer usar pessoas aqui. Deus está querendo fazer uma revolução na sua área financeira. Irmão, não estou aqui de brincadeira. Deus tem falado muito comigo em área financeira. Hoje eu fui ouvir uma pregação do apóstolo Paulo Tércio. Ele falou de área financeira. E toda a pregação é área financeira. O Paulo Tércio falou hoje. Vou ministrar hoje na mensagem falar sobre dízimo, oferta e algo que nós não fazíamos aqui. Vou falar sobre primícias. Paulo Tércio falando, fala Deus. É Deus falando comigo, porque Deus quer mudar a sua história financeira. Mas para isso você tem que se especializar. Você tem que correr atrás. Você acha que você vai conseguir ser uma pessoa grande, chegar em lugares altos, se você ficar sentado? De jeito nenhum. Pega um pássaro, coloca ele sentado para ver se ele chega em algum lugar. Ele tem que bater as asas. Começa a bater as asas. Deus quer te levar para pegar peixe grande. Mas se você ficar acomodado, você não vai chegar em lugar nenhum. Estou acabando. Outra coisa, mares altos, mar profundo. Deus quer te levar a uma dimensão maior na área espiritual. Irmão, vocês me desculpam, mas tem uns crentes que vão passar 200 anos na igreja e sempre vai ter uma vida espiritual chifre. Eu vou fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Qual foi a última vez que você dobrou o joelho e se derramou orando sem ser para dormir? Qual foi a última vez que você falou, vou orar,
leu a Bíblia, leu a palavra e depois dobrou o joelho e foi orar? Qual foi a última vez? Outro dia eu liguei para uma pessoa, até para a Evelyn. Eu liguei para a Evelyn e ela não me atendeu. Aí depois ela, pastor, aí ela retornou. A gente estava orando aqui. Gente, qual foi a última vez que você orou? Como é que você quer vitória se você não ora? Eu quero ser um pregador e não estuda, não lê a Bíblia. Eu tenho alunos, Rodrigo, que eu dou redação, né, e eu pergunto assim: o que você quer ser? Aí ele escreve: eu quero estudar advocacia, ensino médio. Aí eu pergunto: quantos livros você já leu para mim? Eu tenho projeto de leitura, eu dou 10 para cada livro que o cara leu. Quantos livros você leu para mim? Ah, professor, nenhum. Eu falo: como é que você quer fazer direito se você nem lê? Como é que você quer pregar se você não lê a Bíblia? Entende, irmãos? Ou você acha que eu estou pregando aqui porque o Espírito Santo está fazendo eu lembrar? Eu estudei, eu li. Você quer ser uma pessoa grande, você quer crescer, começa a se especializar. Você quer se aprofundar espiritualmente, você tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que buscar a Deus. A Bíblia diz: bater, bater e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis. E ele ainda continua dizendo assim: olha, se você pedir, Deus vai te dar, porque ele não vai negar o Espírito Santo para aquele que pedir. Deus quer te levar a um nível espiritual sobrenatural. Deus quer te levar ao nível maior espiritualmente. Deus quer te fazer sentir a presença dele. Deus quer ter comunhão contigo, quer ouvir a tua voz e te fazer ouvir a voz dele. Deus quer que quando você ande, os demônios saiam rasgando em retirada. Tamanho a glória de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo falou que nós, quando andamos trazendo revestido em nosso rosto a glória de Deus, assim como Moisés, quando desceu do monte, revestia a glória de Deus. Deus quer que você tenha a glória dele revestida no seu rosto, mas para isso ele quer te levar para mares altos. Se mergulha na presença de Deus, se joga na presença de Deus, queira mais de Deus, tenha sede de Deus, tenha fome de Deus, em nome de Jesus. Queira Deus na hora de dormir, queira Deus na hora de acordar, queira Deus na hora do café, queira Deus na hora do jantar, em nome de Jesus. Queira mais de Deus, porque ele quer te levar para o mar profundo, ele quer levar para uma comunhão maior com ele, em nome de Jesus. Tenha fome de Deus, crente. Mais de ti, em nome de Jesus. Já encerrando, Pedro chega para ele e fala: mestre, pegou a noite toda nada. E é essa parte mais linda que eu acho dessa mensagem. Tem duas partes mais lindas, ela é toda linda. Mas ele fala assim, ó: obediência. Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Olha só, eu sei que não vai dar certo. Já tentei e não deu certo. Já tentei com as minhas forças, mas não deu certo. Mas agora eu vou jogar sobre a tua palavra. Você está pronto para obedecer a palavra do Senhor? Irmãos, desculpa, crente desobediente, se você só serve a dois senhores, ou a Deus ou ao o crente que desobedece a Deus, obedece a quem? Fala alto. O crente que desobedece a Deus, obedece a quem? E nós obedecemos a quem? Vamos pular. A minha Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22 que Deus se alegra mais com obedecer do que com sacrificar. Irmão, seja obediente. Seja obediente. Obedeça a palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: o crente que obedece a palavra de Deus, o casamento dele é uma bênção, os filhos dele são uma bênção, a parte financeira dele é uma bênção, e a parte espiritual dele é uma bênção. O crente obediente só prospera. Sabe quem é que não prospera? É quem não obedece a Deus. Porque o filho que obedece a Deus, ele obedece o pai. É assim ou não é? Seja obediente. Seja obediente. Mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que eles foram lançar a rede. Olha só que tremendo. Lançar a rede. Estava o barquinho de Pedro lá. Ele lançou a rede, mas veio tanto peixe, que ele ficou desesperado. O barco ia afundando. O barco ia afundando. Eu não estou lendo que o tempo urge. O barco ia afundando. Ele ficou desesperado.
te abençoar. Alguns já estão sendo abençoados. Eu estou falando de área material e espiritual. Quando Deus te abençoar, Deus encher o seu barquinho, você começa a abençoar o barquinho do outro. Deus não vai te abençoar para você ser egoísta, ganancioso. Porque a minha Bíblia diz que não, Deus não se alegra com ganancioso. Deus vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas, amém? Você vai ser cheio de autoridade espiritual para poder orar por outra pessoa. Entenda isso. E Deus vai te abençoar financeiramente para você abençoar outra pessoa. É o que está escrito aqui. Porque você vai deixar o seu barco afundar? Não, vou abençoar outras pessoas. E tem gente aqui que já está vivendo isso, porque tem gente aqui que está abençoando a igreja. E quando a pessoa abençoa a igreja, ele fala, Deus está me abençoando. Eu ouvi isso de um irmão aqui. Ele falou, pastor, Deus tem me abençoado. E eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Por isso eu vou abençoar a igreja também. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Tem muito crente da igreja há 200 anos e não tem essa mentalidade. E quem falou está aqui hoje, tá? Não vou apontar não. Porque não pediu, senão eu apontaria. Amém? Então eu posso falar assim, Deus vai me abençoar sobrenaturalmente para que eu abençoe outras pessoas. Se você crê nisso, diz um amém e um glória a Deus. Pastor, por que amém? Amém é assim seja. Ou seja, eu vou fazer. Agora sim, eu disse que eu estou encerrando. Os 2 últimos versículos 10 e 11. Vou ler o 9, 10 e 11. Pois que o Espírito se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles ficaram espantados. Falaram, gente, que milagre foi esse? Você vai ficar assim, irmãos. Você vai ficar assim. Quando o milagre chegar, você vai ficar igual no desenho do Máscara. Ó. Que a gente vai ficar. Ó. Que milagre, você vai ficar espantado. Que a gente vai ficar assim, ó. Aí você, Senhor, se ausenta de mim, eu sou pecador. Foi o que Pedro falou. Aí Jesus falou, sucede. A partir de hoje, irmão, serve para mim e para você. A partir de hoje eu te farei pescador de homens. Sabe o que isso quer dizer? Que em nome de Jesus, do que depender de nós, pessoas como a Karina não vão mais morrer sem ter Jesus Cristo na vida delas. No que depender de nós. Nós vamos pescar essas almas que estão indo para o inferno. Nós vamos pescar essas almas que estão presas no vício, como a Karina que morreu de overdose. E no que depender de nós, essas pessoas não vão morrer de overdose. No que depender de nós, essas pessoas não vão morrer no vício do cigarro. No que depender de nós, essas pessoas não vão morrer no vício da bebida, no vício da prostituição, no vício do crime. No que depender de nós, porque nós somos pescadores de homens. E nós vamos trazer essas pessoas das trevas para a luz. Amém? Mas pastor, e se elas não conseguirem sair do vício? Se elas crerem no Deus poderoso, Ele quebra toda a cadeia e liberta. Eu tenho pessoas aqui que eram viciadas em drogas e hoje não são mais. Porque Deus pode limpar o homem. Deus pode limpar o homem. Eu estou muito triste por causa da morte dessa menina. Mas só que Deus diz para mim e para você hoje: você tem a responsabilidade para pescar essas pessoas. Você é um pescador de homem. Você é uma pescadora de homem. Deus te deu essa autoridade para ganhar essas almas para Jesus. Amém? Sabe o que eles falaram? Deixaram tudo. Pegaram o barco e falaram: pai, fica com o barco. A partir de hoje eu vou seguir a Jesus. A partir de hoje eu abro mão de tudo, porque eu só quero Jesus. Eles abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que abrir mão de tudo? Não estou dizendo que você tem que sair do seu serviço, sair da sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que nos desprender de tudo para seguir a Jesus.
Continua tendo sua casa, seu carro, Deus vai te dar um carro melhor ainda. Continua tendo tudo que você tem. Mas quem é que tem que estar acima de tudo que você tem? Jesus. Hoje eu ouvi o apóstolo Paulo Terres falar uma coisa que eu não vou falar para você fazer. Ele chegou hoje e falou assim: eu dei a minha casa para a igreja. Isso é abrir mão de tudo para servir a Jesus. O senhor está falando para eu fazer isso? Não. Eu estou falando para você seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Amém? Amém. Siga a Jesus. Dá uma salva de palmas. Fecha seu pé.